Você será movido e removido na terra. Então obter disse ao salvação: Minha culpa é maior do que eu suporto. Veja, você me expulsou hoje de diante da face da terra. Aqui também tem um elemento interessante, porque nós usamos a palavra terra como nome do planeta, mas pelo uso da palavra terra que existe aqui, né, 5.500 anos atrás, não era referido ao planeta como o planeta Terra. Então, assim, tem muita coisa que é tirada de contexto, porque isso não é repassado para quando o Antigo Testamento e o Novo Testamento é ensinado. Obviamente, ele não foi tirado de toda a face da terra, ele foi tirado de toda a face daquela terra, dali onde que é. Isso é muito interessante porque a Bíblia, ela é a história sobre aquela terra. Tanto que, por exemplo, quando tem fome, a fome do Egito, na época de José, lá está escrito que teve fome em todas as terras. Então, ali sim a gente sabe que quando é usado o plural, é usado o, todas as terras, né? Tudo onde tinha terra na época teve fome naquela época, porque foi usado no plural, todas as terras. E aqui, por ter sido usado dessa forma, né? Você me expulsou diante da face da terra. Ele não saiu do planeta, né? Pelo menos eu não penso isso. Mas é, então é muito importante ter essa diferenciação de quando a palavra terra é usada, nós hoje usamos a palavra terra como planeta. Ah, e toda a terra. Isso é uma coisa que veio depois, que a gente chama nosso planeta de terra, né? Podia chamar de água, né? O pessoal fala, né? Mas, é, mas enfim. Então, essa diferença é importante manter em mente, né? E da sua frente vou me esconder. Vou ser movido e removido na terra. Então, assim, né? Vai acontecer que todos que me encontrarem vão me assassinar. Então Salvação disse para ele: Assim seja então. Todo que assassinar o obter será vingado nele 7 vezes. Então Salvação colocou um sinal no obter. Agora, essa parte aqui, sinal, ela é interessante, né? Porque as pessoas perguntam, ai, que sinal que ele colocou em. E isso aqui é muito legal, porque na primeira, na primeira lição, no primeiro episódio aqui, eu comentei sobre aquelas letrinhas, né? Que o boi, da palavra Salvador, né? Que era um boi, um cajado, um hominho, não é assim que desenha ele? Assim, né? Aí tinha um braço, e aí tinha a água, né? Que eu falei que isso aqui era a palavra Salvador, que lá no primeiro episódio eu expliquei certinho. Então, assim como essa palavra é líder, é a palavra alfa, né? Que a gente até tem ela no vocabulário nosso. É alfa, mas é líder, é chefe, enfim. É um boi também, então ela pode ser usada para isso, porque é a foto de um boi. Assim como tem isso, tem uma letra que significa sinal. E aqui fica mais interessante ainda a coisa toda, porque a letra que significa sinal é uma cruz. Então, novamente, temos o cristianismo bem no começo da Bíblia, né? E eu vou mais adiante. Essa é a última letra do alfabeto, né? Do, de como eram as letras antigas hebraicas, né? Porque é, pelo que eu entendi, quando eles foram para a Babilônia, passou-se a usar aquela grafia nova, né? Mas antes era, pelo que eu entendi, era assim. E faz muito sentido porque liga a seguinte coisa que eu vou contar. O Cristo, ele falou,
eu sou o alfa e o ômega, né? O alfa é essa letrinha, né? Que é basicamente nosso A de ponta cabeça. Se você fizer um A de ponta cabeça, você vai ter isso aqui, né? É que assim, meu desenho é ruim, mas dá pra ver que era um boizinho, sabe? E tinha um rostinho de A, assim, é bem legal. Mas é basicamente isso. Então, quando o Cristo fala eu sou o alfa e o ômega, ele está falando a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto, né? Então, quando você pega o alfa e o ômega, você coloca um servo, um boizinho numa cruz, que é basicamente ele. Então, assim, a forma que isso se encaixa é coincidência demais para isso dessas letras não ser algo simplesmente inventado. Porque se bate em uma palavra, ou em outra, tudo bem, mas quando começa a bater demais com muita coisa, aí é de se questionar. Então, uma dessas letras é a letra sinal, né? Então, aqui, por exemplo, vamos voltar um versículo. Assim seja, então, todo que assinar o obter será vingado nele 7 vezes. Quando a gente chegar em Levítico, a gente vai ver certos sacrifícios que você precisa espirrar sangue 7 vezes. E, e por exemplo, é dito, né, que o Cristo morreu por nós, né? Então, Cristo foi morto por nós, né? Assassinado, assassinaram ele, né? É, então, quando você começa a conectar uma coisa a outra aqui, você começa a ver também uma poesia do Novo Testamento, né? E assim, quando nós chegarmos na parte dos sacrifícios de Levítico, que, na minha opinião, é o livro mais cristão dos 66 da Bíblia, é Levítico. E se você falar isso para um judeu, ele vai ficar bravo comigo, porque é o livro do sacerdócio judaico, né? Mas todos os sacrifícios lá apontam para o Cristo. E quando a gente chegar lá, eu vou falar a palavra Cristo, salvação, várias vezes. E, e lá fala, né, que quando você se sente culpado de quando você tem alguma culpa diante de algo, você errou diante de algo, ou coisa assim, é sempre um animal que você sacrifica. Você vai lá e pá, e pá, e pá, e pá. E todos esses animais, quando a gente chegar em Levítico, eles fazem referência ao Cristo de alguma forma. É fascinante. É fascinante como os sacrifícios levitas são cristocêntricos. Então, o sinal que ele colocou nele é uma cruz. Então, assim, obtenha a cruz, sabe? Você consegue fazer tanto jogo de palavra com esses 3 versículos que fazem alusão ao cristianismo que dá para passar uma hora aqui só fazendo isso. Então, salvação colocou um sinal no obter, para que não matasse ele qualquer um que encontrasse ele. Então o obter saiu da frente do salvação e ficou na terra do removido, ao leste do prazer. O obter conheceu, né, que eu expliquei o uso da palavra conheceu no episódio anterior, como faz alusão ao homem entrar na mulher. O obter conheceu a humana dele. Ela ficou grávida e gerou o inaugurou. Ele então construiu uma cidade e chamou a fama da cidade pela fama do filho dele. Inaugurou. Agora, cidade e pessoas é uma coisa que a gente vai ver um relacionamento muito próximo, né? É, como cidades são simbólicas também de pessoas, como se encaixa naquele sentido que eu falei do físico que representa o espiritual. Então, várias cidades que a gente for ver, por exemplo, é, a própria Jerusalém, ela, a cidade é símbolo de. Quando a gente chegar lá, eu vou falar, vai demorar, mas a gente vai chegar. Foi gerado ao inaugurou. Vocês devem até imaginar já o que eu vou falar. Foi gerado ao inaugurou o fugitivo. E é interessante como as pessoas têm essas famas, né? Ele inaugurou uma cidade, a cidade se chamou inaugurou. O fugitivo, o fugitivo gerou
O apagado pelo Salvador. O apagado pelo Salvador gerou o Mefuxael. Lembrando que os nomes não traduzidos, porque eu não achei algo plausível para traduzir, eu coloquei em vermelho e mantive a pronúncia. O apagado pelo Salvador gerou o Mefuxael. O Mefuxael gerou o Lemerre. O Lemerre pegou duas mulheres para ele. A fama de uma foi enfeite e a fama da segunda foi sombra. A enfeite gerou o riacho. Ele foi pai dos que ficam em tendas e de gado. A fama do irmão dele foi córrego. Ele foi pai de todo que segura instrumento de corda e instrumento de sopro. A sombra também gerou, o levado a obter. Ele afiava todo artesão de cobre e ferro. A irmã do levado a obter foi agradável. E o Lemerre disse para as mulheres dele, a enfeite e a sombra. Aqui é um elemento interessante também. Aqui a gente vai ver como que as coisas são tiradas de contexto e, e feitas como se fosse algo divino. E Lemerre disse para as mulheres dele, a enfeite e a sombra: Ouçam minha voz, mulheres do Lemerre, escutem a minha palavra, porque assassinei homem pela minha ferida e jovem pela minha contusão. Ou seja, ele puniu de uma forma muito mais severa do que ele deveria, né? É o que passa isso para mim. Se 7 vezes for vingado obter, então o Lemerre 77. Então o que que acontece? Ah, eu vou matar gente para que se alguém fizer alguma coisa para mim, a pessoa vai tomar mais vingação. Mas não é assim que funciona, né? Então assim, completamente tirado de contexto. E a gente vai ver muito que isso acontecendo, né? A pessoa fala assim, não, isso acontece hoje. As pessoas, é cada absurdo que eu já ouvi por aí. A pessoa tirar algo completamente de contexto, tipo, você sabe que tipo não faz sentido, né? Mas assim, pô, não, se ele matou alguém e aconteceu algo com 7 vezes com ele, então eu vou exagerar e aí as pessoas vão dizer, então bagunça total, né? Então assim, muitas vezes alguém pega esse versículo, se não leva a coisa toda para a noção, é tipo, nossa, mas Deus funciona assim, então se eu passar, não, não funciona assim, né? A pessoa tirou fora de contexto. A Bíblia, ela relata o que aconteceu. Tem lugares que ela fala o que é, e tem lugares que ela relata o que aconteceu. Aqui está simplesmente relatando o que aconteceu. O cara pensou isso. Não que o pensamento dele foi correto. E a gente vai ver isso muito ao decorrer da Bíblia. Muito mesmo, né? Não é porque fulano fez o que fulano fez e está na Bíblia que aquilo é correto, né? A gente já sabe disso porque a gente acabou de passar pelo comer a maçã, né? A maçã não. Ah, inclusive eu não falei dessa história da maçã. Poxa, da, que para mim é mais uma pera do que uma maçã, porque a pronúncia da palavra é mais próxima à pera. Então, se for de fato uma fruta, assim, que nem o pessoal fala, é muito provável que seria uma pera. Mas enfim, e o solo conheceu novamente a humana dele, e ela gerou filho, e chamou a fama dele de colocado, pois o Salvador me colocou outra semente no lugar do vento, que o obter assassinou. E para o colocado, para ele também foi gerado um filho, e ele chamou a fama dele de humano. Vou até confirmar aqui como que tá no próximo, mas eu acho que estava humano mesmo. É. É. Então foi introduzido chamar a fama do salvação. Agora,
Esse versículo ele é bastante polêmico. Parece que não, mas esse 26 ele é. Porque o que acontece? Essa palavrinha aqui, que está como introduzido, em alguns lugares ela é usada como poluído, né? Em outros lugares ela é usada como penetrado. Então aqui é um grande. Aqui eu não soube para que lado levar na hora, então eu mantive o significado tradicional, né? Porque logo mais a gente vai ver a grande enchente, então faria sentido as pessoas começarem a poluir a fama do salvação, né? Mas também, né? Então eu deixei em aberto aí. Eu deixei introduzido, porque é uma mistura da palavra iniciar, que é uma das formas que ela é usada, e é e também penetrar, porque você introduz alguma coisa, né? E fica assim, né? E se você e assim, para quem já tiver mais adiantado na busca com o Salvador, quando você erra diante dele com alguma coisa mais mais séria, assim, especialmente algo que você faz frequentemente, você começa a sentir um negócio na sua pele, assim, aquilo que você sente é como se fosse algo entrando assim em você, né? Uma coisa é estranho explicar. Então é plausível, né? E é uma poluição quando você erra aquela coisa toda. Então eu não soube para qual dos três lugares levar. Então, como em todos os, eu achei melhor manter da forma tradicional, só que ao invés de começar, introduzir, que é, né? Esse é o livro das gerações do solo. No dia que o Salvador criou o solo, ao semblante do Salvador ele o fez. Macho e fêmea ele os criou, e bendisse a eles. Ele chamou a fama deles de solo no dia que foram criados. Aqui também é interessante, porque a fama dela foi Eva, né? Mas aqui nós precisamos lembrar que mais para frente, nos lugares onde for usado a palavra homem ou a palavra solo, todo mundo que é filho do solo é considerado. Ok, todo mundo que é descendente do solo é considerado filho do solo, né? E a gente vai ver isso muito, né? Porque, por exemplo, quando você chega no Novo Testamento, lá para frente, fala assim, é, Jesus é filho de Davi, mas Jesus é 14º neto de Davi, né? Não é exatamente filho, mas do ponto de vista bíblico, qualquer ascendente seu é seu pai e qualquer descendente seu é seu filho. Então a gente vai ver isso também no decorrer, que tem certos contextos que se encaixam essa palavra, essa coisa de solo, né? Então, assim, basicamente, no mundo existem duas filiações. Ou você é filho do solo, ou você é filho do Cristo. Através da busca, você torna-se filho do Cristo, né? Se você não tem a busca, você é filho do solo. Então a gente vai ver muito essa diferenciação, nessas referências, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, isso tira muita coisa. Nossa, isso fica pesado no Novo Testamento. Essa simbologia, né? Muda muita coisa. Ele chamou a fama deles de solo no dia que foram criados. O solo viveu 130 anos e gerou ao semblante dele, a imagem dele. Ele chamou a fama dele de colocado. Aqui, ó. É aqui que eu comentei lá no começo, né? Ah, Deus fez o Adão, né? Adão me fez, então Deus me fez. Não. O solo gerou ao semblante dele, que é o semblante caído, a imagem dele, a imagem caída dele. E ele chamou a fama dele de colocado. Então é assim, toda a humanidade hoje que não busca o Salvador é filho do solo.
E toda a humanidade que busca o Salvador de coração é filho do Cristo. Né? Você é filho da carne diante do Adão e filho adotivo do Cristo e do Salvador Pai, do Salvador Filho, né? Então, assim, tecnicamente, nós chamaríamos, nós seríamos neto do Salvador e o Cristo seria pai, né? Porque nós somos unidos ao Salvador através do Cristo. Então, o Cristo seria o pai adotivo e também irmão e também dono, várias coisas. Saulo viveu 130 anos e gerou o semblante dele, a imagem dele. Ele chamou a fama dele de colocado. Os dias do solo depois dele gerar o colocado foram 800 anos, e ele gerou filhos e filhas. E aqui é uma questão muito polêmica, mas ela é verdade. E eu vou explicar, eu vou mostrar aqui por quê. Quando alguém vive tudo isso tempo de ano, né? Por exemplo, a minha associação, como que eu liguei isso? Né? O conhecimento, ele não é adicionado, ele é multiplicado, né? Porque você constrói conhecimento em cima de outros conhecimentos. É como se fosse uma pirâmide. Ela é pequenininha aqui embaixo, daí você cresce 5 de conhecimento, aí você cresce 25. Tipo, você não é exatamente, ah, por ano eu ganho 10 conhecimento. Não, você ganha muito mais do que 10 se você for uma pessoa estudiosa, né? Porque você relaciona uma coisa com a outra e você faz conexões cerebrais em cima de conexões cerebrais. Então, uma pessoa de 800 anos, ela fica absurdamente inteligente. E até hoje nós não sabemos como as pirâmides foram construídas. Então, na minha opinião, nos 1500 anos antes do dilúvio, 1000 anos, acho que foi 1000, 1500 por aí, eles construíram coisas em cima dessa inteligência que eles adquiriram, né? E por isso que, ao meu ver, quando a gente chegar em Marte, vai ter coisa lá, porque foi dessa população que viveu antes do dilúvio que levou coisas para lá, né? Inclusive, quando as pessoas falam, extraterrestre, é muito mais provável que essas pessoas que viviam 800 anos, né, inventaram essas espaçonaves e tudo que foi, né, e agora tá voltando, mas que é tudo criação que fizeram ali, né? Que aprenderam biologia, aprenderam essas coisas tudo. Mas isso é uma opinião própria minha, né? Por isso que eu acho que de fato existe 800 anos, porque até hoje não sabemos como as pirâmides foram feitas de fato, né? E várias outras coisas. Eles encontram debaixo da terra, pirâmide no fundo do mar, né? Algo absurdamente inteligente teve que ter existido, né? Na minha opinião, foram esses homens que viveram essa quantidade absurda de tempo. E depois veio o dilúvio e arrastou tudo, com exceção das pirâmides. Todos os dias que o solo viveu foram 930 anos, e ele morreu. O colocado, ao viver 105 anos, gerou o humano. O colocado, depois de gerar o humano, viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias do colocado foram 912 anos, e ele morreu. O humano viveu 90 anos e então gerou o posse. O humano, depois de gerar o posse, viveu por 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias do humano foram 905 anos e ele morreu. O posse viveu 70 anos e então gerou o Glória do Salvador. O posse, depois de gerar o Glória do Salvador, viveu por 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias do posse foram 910 anos e ele morreu. O Glória do Salvador viveu 65 anos e então gerou o Descer. O Glória do Salvador, depois de gerar o Descer, viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias do Glória do Salvador foram 895 anos e ele morreu. O Descer viveu 162 anos e gerou o Inaugurou. O Descer, depois de gerar o Inaugurou, viveu 800 anos e gerou filhos e filhas.
Todos os dias do descer foram 962 anos, e ele morreu. O inaugurou viveu 65 anos e gerou o pouco disparo. O inaugurou foi com o Salvador por 300 anos depois de gerar o pouco disparo. E gerou filhos e filhas. Todos os dias do inaugurou foram 365 anos. O inaugurou foi com o Salvador. E nada, porque o Salvador pegou ele. Aqui temos o primeiro arrebatamento. O pessoal fala, não tem arrebatamento no Antigo Testamento. Não, tem sim, tem aqui, ó. O primeiro... O que acontece? Quando você caminha com o Salvador, sua vida muda completamente, né? E aqui... o inaugurou foi com o Salvador e nada, porque o Salvador pegou ele. Esse pegou, ele é a mesma palavra que é usada no Novo Testamento com o verbo harpazo, que é o que nós chamamos de arrebatamento. Então, o inaugurou foi com o Salvador, tipo, e o que que é ir com o Salvador? Ir com Deus. É ir com Deus no seu coração. Então, aquela expressão que nós usamos de, vai com Deus, tá, mas a maioria das pessoas não estão indo com Deus, a maioria das pessoas não tem, né? E a gente vai ver isso, e o Novo Testamento ensina, né? O Antigo também, e o Novo Testamento ensina como ir com o Salvador. A gente fala porque virou religiosidade do dia a dia e falação, mas, né? Então ele foi com o Salvador porque ele carregava o Salvador no coração dele através da busca dele e nada, porque o Salvador pegou ele. Então esse é o primeiro arrebatamento, onde uma pessoa foi arrebatada. E nós vamos ver outro. No Antigo Testamento tem uma outra pessoa que é arrebatada também. O pouco disparo viveu 187 anos, e então gerou o Lemerre. O pouco disparo viveu depois de gerar o Lemerre por 782 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias do pouco disparo foram 969 anos, e ele morreu. O Lemerre viveu 182 anos e gerou um filho, e chamou a fama dele de Alívio, dizendo, ok, esse alívio é Noé. A tradução do nome é alívio. Tem lugares que está descanso, mas essa palavra ela é usada como verbo em outros lugares da Bíblia como alívio. E a gente vai ver isso, a importância disso ser alívio também, porque quando a gente começa a lidar com os sacrifícios levitas, as coisas elas têm um aroma de alívio à salvação. Então as coisas têm cheiro de, tipo, a pessoa faz o sacrifício e daí aparece um cheiro. E esse é um alívio, é um cheiro de alívio à salvação. Então você tem uma uma um duplo sentido, porque é do alívio que teve uma vida diante do Salvador, que fez a arca e a coisa toda, e também alívio, né? É algo aliviante. Então é a importância de traduzir os nomes também. E como que eu sei que é alívio e não descanso? Aqui na próxima frase. Ele nos aliviará do nosso trabalho e da dor das nossas mãos, por causa do solo que o salvação maldisse. Ele vai nos aliviar do nosso trabalho. Ele vai nos descansar do nosso trabalho. Ela é usada como verbo em outros lugares como aliviar, então aqui. E também me veio em mente aquela música dos Engenheiros do Havaí, alívio imediato, né? Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio, que a chuva traga alívio imediato. Então eu achei muito interessante que justamente alívio, né? E eles estão falando da chuva. Eu achei interessante essa música dos Engenheiros do Havaí, que inclusive era uma das minhas favoritas quando eu era criança e até hoje é. O Lemerre, depois de gerar o alívio, viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias do Lemerre foram 777 anos, e ele morreu. O alívio tem de idade de 500 anos, então gerou o Fama, e o Quente e o Aberto, que são os três filhos do Noé, né?